Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus, ela esteja na sua vida. Nós estamos vivendo a fé do janeiro de sabedoria. É um propósito que Deus colocou no nosso coração para estarmos aprendendo mais de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você aprende mais dele. E nesse janeiro de sabedoria, nós estamos meditando nos provérbios de Salomão para aprendermos mais de Deus, para termos um conhecimento pleno do Senhor. E assim, alcançaremos um mês abençoado, teremos um ano abençoado. Porque nós estamos apenas no início de um ano. Então será um início de bênção na nossa vida. E é necessário que acreditemos no poder de Deus, para que o poder do Senhor, para que Deus, ele proporcione para nós um ano abençoado. E Salomão, ele tem muitos conselhos na palavra de Deus para nós, que vai nos ajudar a termos este ano de bênção, de vitória. São conselhos, né? Deus, ele nos aconselha. E o conselho de Deus é assim: se você aceitar esse conselho, se você colocar em prática o que você aprende, certamente o Senhor, ele te abençoará. E hoje, nesse dia, nós vamos ler o provérbio de capítulo 9. Então já deixe aí a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 9, nós meditaremos em alguns versículos apenas, e eu acredito assim que Deus ele irá nos abençoar. Eu quero pedir a você que está me acompanhando a compartilhar esse link com o seu amigo e com o seu colega. Quando você assim faz, você está ajudando a divulgar o nome do Senhor. Você está sendo uma testemunha do Senhor, missionário do Senhor, porque você está levando a palavra de Deus para quem precisa. E de repente, quem está precisando é uma pessoa que você conhece. Às vezes é uma pessoa que está triste, angustiada, cabisbaixa, necessitada de uma oração, de uma palavra. Então, através da palavra de Deus, ele vai te ensinar. Então, eu peço a você, compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, poste aí no status do seu WhatsApp, coloque aí no story do seu Instagram, ou envie para os seus amigos do Facebook. Certamente Deus irá abençoar. Eu quero pedir a você, fique até o final, porque nós vamos orar, vamos apresentar a sua vida a Deus, né? Vamos fazer uma oração. Todos os dias estamos vivendo essa fé do janeiro de sabedoria neste mês de janeiro. Então envie o seu nome para orar. Eu quero orar por você, quero apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família a Deus. E eu creia também que o Senhor ele irá te ajudar, te fortalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você acompanhar sempre conosco este propósito do janeiro de sabedoria, que é todo dia ao meio-dia. E de segunda a sexta-feira, a missionária está vivendo a fé dos 5 minutos com Deus. E é certo que Deus nos abençoará em o nome do Senhor Jesus. E hoje tem conselhos preciosos para você. Pegue papel e caneta para você anotar esses conselhos preciosos. Não são meus conselhos, conselhos baseados na palavra de Deus. E pode ter certeza que o melhor de Deus você vai alcançar. Deus ele vai proporcionar para nós este melhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 7, tá? Então, abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 7, meditaremos na palavra do Senhor. Vai enviando o nome, vá compartilhando, e eu creio que Deus honrará a sua fé, abençoará a sua vida neste janeiro de sabedoria. Deus tem o melhor para você. Você terá um ano leve, abençoado, poderoso pelo poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos meditar aqui na palavra de Deus? Olha só o que diz a palavra do Senhor. São conselhos, tá? É um conselho de Deus para nós. Ainda ontem nós lemos no capítulo 8 que trata a sabedoria como uma pessoa. Estava se referindo à pessoa de Cristo Jesus. Então, nós temos que ter a compreensão que a sabedoria que a Bíblia está falando aqui, se refere, não tem nada a ver com uma sabedoria circular, uma sabedoria humana, é uma sabedoria de Deus, ou seja, o conhecimento pleno do Senhor para vivermos uma vida abençoada, para termos o melhor, para saber sair de situações difíceis,
delicadas, para assim termos um pleno conhecimento de Deus. Não é para a pessoa se orgulhar ou para a pessoa ser soberba, não. Quanto mais você aprende de Deus, mais você se diminui no que diz respeito à humildade. Não se diminui emocionalmente, não é isso que eu me refiro, mas você coloca Deus acima de tudo e você reconhece e vê que você e eu somos totalmente dependentes de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você fica. Quanto menos a pessoa conhece a Deus, você pode analisar isso. Quanto menos a pessoa conhece a Deus, tem um conhecimento de Deus, ela fica mais orgulhosa. Quanto menos eu conheço a Deus, mais orgulhoso eu fico, mais ignorante eu fico. E quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu aprendo do Senhor, mais reverência eu dou ao Senhor, mais humilde a pessoa vai se tornando, mais o conhecimento do Senhor a pessoa tem, ela aprende muito mais, ela tem vitórias na vida dela. Deus, esse conhecimento vai refletindo no seu dia a dia, na sua vida. Então vamos lá. Conselhos de Deus para a vida daqueles que servem. Sabedoria e a falta de juízo. Diz o título lá em cima, no versículo, antes de entrarmos no capítulo 9. No versículo 7 fala o seguinte, olha, esse aqui é um versículo muito abençoado, que você que já passou por isso, você vai compreender plenamente. Ele diz o seguinte, se você repreende uma pessoa ou se você repreende um escarnecedor, o escarnecedor é aquele que é vaidoso, é aquele que, no sentido de uma pessoa que se acha melhor do que as outras, um orgulhoso, em outras palavras. Se você repreende o escarnecedor, a única coisa que vai conseguir é ser insultado, não é verdade? Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Então quer dizer, se nós tentarmos corrigir aquele escarnecedor, aquele soberbo, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não tem uma vida plena com Deus, que acha que é melhor do que todas as outras pessoas, a única coisa que vamos conseguir, aqui é um conselho de Deus, de mais de 3.000 anos, é um conselho milenar que reflete na nossa vida nos dias de hoje, que se nós aceitarmos e obedecermos, certamente teremos bênção. Porque veja bem, ele fala o seguinte, se você repreender o escarnecedor, a única coisa que você vai conseguir é ser insultado. Se você repreender uma pessoa que não aceita, orgulhosa, soberba, a única coisa que você vai conseguir com isso é ser insultado por essa pessoa. É o que Deus está falando. E aí ele fala o seguinte, olha só. Aí ele diz o seguinte, se tentar corrigir o homem mau, aquele homem maldoso, que tem perversidade, que maquina o mal, se você tentar corrigir o homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Você pode ver, quando há uma situação semelhante ao que a Bíblia está se referindo aqui, é exatamente isso que acontece. Se você tenta corrigir o soberbo, se você tenta corrigir o escarnecedor, a única coisa que você vai conseguir é ser insultado. Não é verdade? Se você tenta corrigir, instruir, ensinar aquela pessoa que maquina o mal, o homem mau, a única coisa que você vai conseguir é ser humilhado por ela. Versículo 8. Então quer dizer, se nós aprendemos isso, nós já temos que ficar vigiando. Nós já temos que estar atento que não é por esse caminho que você deve seguir. Porque veja bem, quando você se deparar com uma pessoa, com um escarnecedor, como se refere, quando você se deparar com um homem mau, como aqui está se referindo, a Bíblia fala, o Senhor Jesus, a sabedoria é o Senhor Jesus. Ele nos dá um conselho precioso lá nos evangelhos. Ele fala para nós não lançarmos pérolas aos porcos. Ou seja, não adianta você gastar palavras preciosas de conselhos com pessoas más ou com escarnecedor, porque eles só vão te humilhar, só vão te insultar. Então quer dizer, não vai agregar nada com você. Você sairá ofendido da situação, da discussão ou do conselho. Então o que você deve fazer? Ficar no seu lugar. Você deve se colocar no seu lugar e orar a Deus, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Versículo 8, ele diz o seguinte, nunca, olha só, nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas,
Se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Então, vamos entender isso aqui. A vaidade ou o vaidoso que aqui a Bíblia se refere, não tem nada a ver com a vaidade que nós entendemos como vaidade. Tá bem? A vaidade não está se referindo a uma pessoa que se arruma, que se cuida, não é esta a questão. A vaidade ou a pessoa vaidosa que se refere, é a vaidade quando a Bíblia fala aqui, lá, principalmente lá em Cantares, fala sobre vaidoso, a vaidade é um vapor, é como se fosse uma bolha de sabão, é algo que não ajuda em nada, tá bem? Então é um vapor, pronto. O vapor tem o que no vapor? Não tem nada. Então se você tentar corrigir, ele diz assim, ó, nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ou seja, nunca repreenda uma pessoa que não tem nada para transmitir, nada para passar. Porque, veja bem, ele diz o seguinte, no caso de uma pessoa que está em conflito com você, uma pessoa que está tentando fazer o mal para você. Então ele diz o seguinte, ó, nunca eu repreendo uma pessoa assim. Ela o odiará por isso. Diferente de quando você repreende ou tenta corrigir um sábio. Veja bem, ele diz o seguinte, ó, mas se você corrigir uma pessoa sábia, porque o sábio ele vai reconhecer que ele se equivocou, que ele errou, e ele vai procurar corrigir, vai te agradecer por isso. Vai falar, muito obrigado, é exatamente isso que eu precisava. Então quer dizer, o sábio vai reconhecer que precisou daquele conselho, ou daquela correção. Ele diz assim, ó, mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Olha que conselho maravilhoso para nós. Nós temos que entender a palavra do Senhor. Nós temos que compreender o que Deus ele quer para nós. Deus ele quer que você fuja de conflitos. Deus ele quer que você fuja de discussões que não vai acrescentar nada para você, que vai te desgastar. A Bíblia diz a respeito de Davi ele sabia entrar nas lutas dele, nas lutas que eram para ele, que iriam promovê-lo. Aquilo que não tinha nada a ver com ele, ele saía. Um exemplo é quando Davi foi visitar o exército de Israel, que ali havia os seus irmãos, a mando do seu pai Jessé. Ele chegou ali e olhou os irmãos, soube que o Golias havia lançado um desafio, procurou mais informações, e aí disse, quem é esse incircunciso para tentar afrontar o Deus vivo? E quando o irmão dele soube disso, e ouviu ele falar isso, o irmão começou a repreender, começou a arrumar uma discussão com ele que não tinha o porquê de arrumar aquela discussão. Começou a falar que ele era presunçoso, começou a falar que ele estava ali só para ver, como nós usamos no jargão popular, ver o circo pegar fogo. E Davi pegou e saiu daquela discussão. Não era uma discussão válida, não ia agregar nada para a vida dele, não ia melhorar a vida dele em nada, muito pelo contrário, iria piorar, ele ia gastar uma energia desnecessária com o próprio irmão. O que ele fez? Ele diz, só fiz uma pergunta, e saiu de cena, deixou o irmão falando sozinho. A Bíblia fala que ele deixou o irmão dele discutindo sozinho e foi embora, foi para outro canto. Então quer dizer, aqui Deus está falando o seguinte, se nós tentarmos repreender uma pessoa que não aceita, vamos só nos prejudicar, iremos só ser humilhado, não é verdade? E aqui ele fala o seguinte, só que se nós repreendermos ou corrigirmos uma pessoa sábia, o que vai acontecer? O sábio ele vai te agradecer, ele vai te respeitar por isso. Aí ele diz o seguinte, vamos lá, no versículo 9, qualquer coisa que você ensinar a uma pessoa sábia, qualquer coisa que você ensinar a uma pessoa sábia, olha só, o torna mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Olha só que Deus está falando. Ele fala o seguinte, qualquer coisa que você ensinar uma pessoa sábia, vai torná-la ainda mais sábia. Ou seja, se alguém chegar e te ensinar algo, você vai se tornar ainda mais sábio. Então, exemplo, você está aprendendo algo de Deus. Se você está aceitando essa palavra, a sua sabedoria, ela está aumentando. O seu conhecimento, o seu entendimento de Deus está aumentando. Então ele diz, qualquer coisa que você ensinar a uma pessoa sábia, tornará mais sábia ainda. E tudo
tudo o que você diz a uma pessoa direita, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, aumenta a sabedoria dela. Então permita que a sua sabedoria, que o seu conhecimento venha a ser aumentar ainda mais neste momento. Deus ele quer te dar esta sabedoria. Deus ele quer te livrar de eventuais problemas. Deus ele quer te livrar, te proteger de certas situações, humilhações, adversidades, brigas ou conflitos que não é para você. O que Deus tem para você é muito maior e muito melhor. Se você aceitar essa palavra, o seu ano de 2023 será um ano de bênção. Realmente você terá um ano feliz, porque isso não parte do homem, isso parte da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, e se nós acreditarmos nela, com certeza teremos o melhor. O versículo 10 fala o seguinte, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Aqui diz o seguinte, ó: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Então quer dizer, você quer ter conhecimento de Deus, você quer ter sabedoria, você quer ter conhecimento pleno do Senhor, o temor do Senhor é o início. Então quer dizer, você sabe quando uma pessoa teme a Deus, temer a Deus é amar, servir e respeitar, quando ela ama o Senhor. Você sabe quando a pessoa tem sabedoria, quando ela ama o Senhor. Então o temor do Senhor é o início do saber, é o princípio da sabedoria. Então ele diz, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você conhece o Deus Santo, o Deus poderoso, você terá compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida longa e tranquila. Você quer viver bem? Você quer viver tranquilo? Você quer ter a paz? Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não a dou como dá o mundo. Então, ele fala o seguinte, olha só, a sabedoria fará com que você viva uma vida longa, viva uma vida tranquila, viva uma vida abençoada. Se você for sábio, o lucro será seu. O lucro, né? Se você for sábio, o lucro será seu, o ganho será seu, vai agregar para você, vai acrescentar na sua vida. O lucro será seu. Se zombar de tudo, não tem aquelas pessoas que zombam de tudo, riem de tudo, acham graça de tudo? Fuja disso. Se você, olha só, vou ler o versículo todo para concluirmos. Se você for sábio, o lucro será seu. Você terá lucro, você terá ganho. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então quer dizer, se nós zombarmos de tudo, se você for aquela pessoa que zomba de tudo, ri de tudo, acha graça de tudo, você vai sofrer as consequências. Mas, se você adquirir a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, saiba que o lucro será seu. Ou seja, você só tem a ganhar. Com Deus, em outras palavras, com Deus você só tem a ganhar. Então, ande com Ele, você vai ganhar o melhor dele, você vai ter um ano abençoado que Ele pode te dar, tá bem? Então, busque esse conhecimento pleno do Senhor para que você venha agir com sabedoria, venha agir com entendimento, venha agir direito e com conhecimento do Senhor. E certamente você será abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos apresentar a nossa vida a Deus e pedir para que Ele abra o nosso entendimento, nossa compreensão de Deus e assim tenhamos dias de bênçãos, dias de vitória. Poderoso Deus e eterno Pai, abençoa a vida dessa pessoa, traga paz para o coração dela, abençoa a família, abençoa o casamento, meu Deus, abençoa o trabalho, meu Deus, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão. Meu Deus, nos dá compreensão, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para sairmos de situações adversas,
complicadas e corriqueiras, meu Deus, que tentam nos atrapalhar, que tentam nos prejudicar. Proteja, nós te pedimos pela tua misericórdia, a vida dessa pessoa. Coloque em nós mais conhecimento do Senhor, para que assim nos tornamos mais humildes. Como diz na tua palavra, importa que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir cada dia mais. Meu Deus, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Meu Deus, então conceda a essa pessoa a sabedoria, o conhecimento, tira de nós qualquer, meu Deus, vestígio de escárnio. Meu Deus, tira de nós qualquer vestígio de vaidade no que diz respeito ao que vai contra a tua palavra. Meu Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no nosso coração. E assim tenhamos do Senhor a bênção, a paz, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida está abençoada, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir a você, compartilhe esse link com seus amigos e colegas, poste nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e deixe um like, curta ele, para que ele se torne relevante e assim mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe. Amanhã, nesta terça-feira, estaremos ao vivo. Hoje precisei fazer gravado, porém amanhã, terça-feira, estaremos ao vivo e eu acredito que Deus nos dará sabedoria, conhecimento. Estaremos meditando no Provérbios capítulo 10. Vai ser muitas bênçãos para nós. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.